Foi assassinado com um tiro no bairro Praia do Canto, em Vitória. Parentes do ex-governador foram ao local do crime. O irmão pediu justiça. A família está muito sentida, mas a gente confia em Deus. Deus é que escreve a nossa vida. Toda a alta cúpula da Polícia Civil do Espírito Santo também foi ao local do crime. Os policiais coletaram provas, conversaram com as testemunhas e fizeram o trabalho de perícia. Segundo testemunhas, Gerson Camata estava em frente àquela banca de jornais quando o assassino chegou. Os dois discutiram. O ex-governador começou a andar. Foi quando o assassino sacou a arma e atirou. Camata tentou correr, mas caiu na calçada já sem vida. O assassino fugiu a pé, mas acabou preso. A polícia diz que o assassino é Marcos Vinícius Andrade, de 66 anos, que durante 19 anos foi responsável pelas finanças de Camata. Em 2009, o ex-assessor acusou Gerson Camata de cometer uma série de irregularidades, entre elas Caixa 2 e ficar com parte do salário de funcionários. Camata negou todas as acusações. Marcos foi preso 1 hora depois do crime e levado para a divisão de homicídios, onde prestou depoimento. De acordo com a polícia, ele confessou o crime. Segundo o secretário de Segurança Pública, os dois tinham uma briga na justiça. Demonstra muito ressentimento pelo governador Gerson Camata. E esse ressentimento visivelmente gerou um ódio muito grande no Marcos Vinícius. Gerson Camata tinha 77 anos. Ele entrou na política em 1967, quando foi eleito vereador de Vitória. Depois, se elegeu deputado estadual, federal. Foi o primeiro governador do Espírito Santo depois da redemocratização entre 1983 e 1986. Exerceu 3 mandatos de senador e era casado com a ex-deputada federal Rita Camata, com quem tem 2 filhos. O governador do Espírito Santo, Paulo Artung, decretou luto oficial de 7 dias e ressaltou a importância de Camata no processo de redemocratização do país. Camata, no processo de democratização, foi o nosso primeiro governador eleito pelo voto direto, uma eleição bonita, consagradora. A gente acompanha esse dia de muita tristeza para todo o estado, ao vivo, aqui da sede do governo do Espírito Santo, Palácio Anchieta. Esse é o carro da funerária que chegou agora há pouco com o corpo de Gerson Camata. A chegada do corpo, que estava prevista para 7 horas da manhã, pelo que a gente observou aí, adiantou um pouco. Vamos acompanhar, mostrar um pouco dessa movimentação. O governador eleito, Renato Casagrande, lamentou a morte do ex-governador Gerson Camata. Abre aspas, lamentável que um homem que tanto contribuiu para o desenvolvimento do nosso estado tenha perdido a vida de forma tão trágica. Nos despedimos com muita tristeza desse líder carismático e agregador que fez história no Espírito Santo. A família, meus sentimentos e minha solidariedade, fecha aspas. A gente acompanha agora a entrada do caixão de Gerson Camata aqui na sede do governo, o Palácio Anchieta. O velório está previsto para começar às 8 horas da manhã, de 8 às 10, segundo as primeiras informações que nós recebemos aqui, será somente para familiares de Gerson Camata. Após as 10 da manhã é que deve ser aberto para a população. Nós temos aqui uma outra nota, que é a do presidente da Assembleia Legislativa, Eric Musso. Ele disse em nota que esteve com Gerson Camata recentemente em Marilândia, no interior do estado. Lembrou que o ex-governador deixa história política, que é marcada pela democracia e grandes obras no interior do Espírito Santo. E encerra a nota lamentando a morte e consolando familiares. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Poliano. Você viu aí ao vivo o momento em que o corpo de Gerson Camata entra no Palácio Anchieta, sede do governo estadual, onde às 8 horas da manhã começa o velório. A gente olha agora para os sites aqui de notícia. Tem uma informação importante que está no Gazeta Online. Você viu que, de acordo com o assassino confesso, a motivação do crime foi uma divergência entre o ex-governador e o ex-assessor na Justiça. Mas a Justiça deu razão a Gerson Camata. O ex-assessor foi até condenado a pagar uma indenização por danos morais. A Justiça não viu consistência nos fatos na denúncia relatada pelo ex-assessor em 2009. Então, por isso, o ex-governador, o ex-senador Gerson Camata, venceu essa ação de indenização por danos morais. A Justiça não viu consistência na denúncia. O Senado também se manifestou da mesma forma, não viu consistência nas denúncias de que o senador estaria ficando com parte dos salários
dos funcionários e também estaria envolvida em outras irregularidades. Na avaliação da Justiça, o senador era inocente, não havia provas em relação a isso. Vamos ver também no G1, vou pedir para trocar a tela para a gente mostrar, que no site, no portal G1, o G1 Espírito Santo, o destaque também é para a morte do ex-governador. Como você vê aí na imagem, o ex-governador do Espírito Santo é morto a tiros em Vitória e o suspeito foi preso. O G1 traz também, gente, as declarações das autoridades que lamentaram a morte do ex-governador Gerson Camata, tá? Todas as informações sobre esse crime também você acessa no nosso portal. E a senadora Rose de Freitas lamentou a morte de Camata. Segundo Rose, abre aspas, o Espírito Santo perdeu uma pessoa que vivia de bem com a vida, uma pessoa bondosa, afável no convívio e humilde no trato com o ser humano. Fecha aspas. O prefeito da Serra, Aldifas Barcelos, também se manifestou e decretou luto oficial de 3 dias no município. Diz que Gerson Camata foi um dos mais importantes líderes políticos do Espírito Santo. O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, também decretou luto oficial de 3 dias pela morte do ex-governador Gerson Camata. O ex-assessor de Gerson Camata foi preso logo depois do crime. Ele passou a noite na divisão de homicídios aqui em Vitória. O homem apontado como assassino do ex-governador prestou depoimento por 20 minutos, mas a polícia não deu detalhes. Marcos Vinícius Andrade, de 66 anos, foi preso a 100 metros do local do crime dentro de uma loja. Quem fez a prisão foi um delegado que estava de férias. Aí eu dei voz de prisão e também recolhi a arma do crime, que é uma pistola 380 de aço inox. O crime foi no final da tarde, horário de muito movimento. Gerson Camata foi assassinado com um tiro no braço esquerdo, no bairro Praia do Canto, em Vitória. Parentes do ex-governador foram ao local do crime. O irmão pediu justiça. A família está muito sentida, mas a gente confia em Deus. Deus é que escreve a nossa vida. E esperamos que o assassino seja devidamente punido pela justiça. Toda a alta cúpula da Polícia Civil do Espírito Santo também foi ao local do crime. Os policiais coletaram provas, conversaram com as testemunhas e fizeram o trabalho de perícia. Segundo testemunhas, Gerson Camata estava em frente àquela banca de jornais quando o assassino chegou. Os dois discutiram. O ex-governador começou a andar. Foi quando o assassino sacou a arma e atirou. Camata tentou correr, mas caiu na calçada já sem vida. O assassino fugiu a pé, mas acabou preso. Marcos foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e será encaminhado nesta quinta-feira para o presídio. Durante 19 anos, foi ele o responsável pelas finanças de Camata. Em 2009, o ex-assessor acusou Gerson Camata de cometer uma série de irregularidades, entre elas Caixa 2 e ficar com parte do salário de funcionários. Camata negou todas as acusações. Segundo o secretário de Segurança Pública, Marcos e Camata tinham uma briga na Justiça. Não demonstra arrependimento, demonstra muito ressentimento pelo governador Gerson Camata. E esse ressentimento visivelmente gerou um ódio muito grande no Marcos Vinícius, né? E esse ódio tem vínculo com essa ação judicial. Dessa ação judicial, houve o bloqueio de R$60 mil da conta do Marcos Vinícius. Gerson Camata tinha 77 anos. Ele entrou na política em 1967, quando foi eleito vereador de Vitória. Depois, se elegeu deputado estadual, federal, foi o primeiro governador do Espírito Santo depois da redemocratização entre 1983 e 1986. Exerceu 3 mandatos de senador e era casado com a ex-deputada federal Rita Camata, com quem tem 2 filhos. O governador do Espírito Santo, Paulo Artung, decretou luto oficial de 7 dias e ressaltou a importância de Camata no processo de redemocratização do país. O Espírito Santo perde uma das suas grandes lideranças, né? Forjada na luta. Camata, no processo de democratização, foi o nosso primeiro governador eleito pelo voto direto, uma eleição bonita, consagradora. E mais que isso, quer dizer, veio pelo voto e fez bonito, né? O presidente da Federação da Indústria do Espírito Santo, Léo de Castro, também emitiu uma nota. Lembrou que Camata era uma pessoa de muita sabedoria, que deixa um legado de simplicidade e luta pelo desenvolvimento do Espírito Santo, em especial do interior.
E o Procurador-Geral de Justiça, Éder Ponte da Silva, chefe do Ministério Público do Estado, emitiu uma nota dizendo que essa violência absurda certamente será punida com firmeza e justiça. Disse ainda que o Estado perde uma das suas principais lideranças políticas, que se dedicou à democracia e aos capixabas. Gerson Camata tinha 77 anos e deixa 2 filhos. Gerson Camata nasceu em Castelo, no sul do estado, em junho de 1941. Começou a carreira como apresentador de programa de rádio. Economista formado pela Universidade Federal, começou a vida política como vereador de Vitória entre 1967 a 71. Foi deputado estadual de 71 a 75 e seguiu como deputado federal por 2 mandatos até 1983. Governou o Espírito Santo entre os anos de 83 e 86. Na década de 90, se elegeu senador e seguiu por 3 mandatos entre os anos de 1995 e 2011. Em 2010, o Bom Dia Espírito Santo exibiu uma série de entrevistas com ex-governadores do estado. Um deles foi Gerson Camata. Separamos alguns trechos dessa entrevista em que dá para notar o temperamento, a personalidade do ex-governador. Camata estava concluindo seu 3º mandato de senador e se preparava para sair da política. O senhor sai da política feliz, desiludido? Como é que o senhor deixa a vida pública? Não, eu deixo feliz da vida, eu cumpri uns mandatos com dignidade, tive a oportunidade de fazer um governo bem feito, né? Não tenho um inimigo praticamente, levei uma vida simples, nunca tive um segurança, andei sempre no meio da população, o povo é a minha segurança. Em 1983, o senhor assume o governo do Espírito Santo, primeiro governador eleito após a ditadura. E o senhor assume e enfrenta um governo, já no início, com quantos meses de atraso no pagamento de servidores? 6 meses de atraso. Então, o Estado numa situação difícil, aflita, e o presidente da República me processando ainda. Porque o senhor repetiu uma frase dele. Uma frase dele que ele gostava mais de cheiro de cavalo do que cheiro de povo. E quando eu fui conversar com ele, eu levei uma carta renunciando. E quando eu entrei, ele já me chamou com um nome que eu não posso repetir na televisão. Um palavrão? Um palavrão. Um presidente da República, um governador. E fui ali conversando, no final eu virei para ele, ele me disse, olha, durante o seu governo, o Espírito Santo não vai receber 1 centavo do governo federal. Você vai morrer seco igual uma lagartixa em cima da pedra. Eu não esqueço essa expressão dele. E eu tinha levado uma carta renunciando ao governo. Presidente, eu estou renunciando ao governo. Eu não permito que o senhor, tendo raiva de mim, passe a odiar o Espírito Santo. E aí eu entreguei a carta, ele virou para o Leitão de Abreu, que estava lá, e disse assim, é doido. Além disso, você está renunciando. Mas ele me chamou de volta e falou, faz conta que eu nunca te vi, meu nome é João Batista Figueiredo, e o seu nome? Gerson Camata, prazer. Você acha que o momento da história brasileira também, a redemocratização, tem a ver com isso, com o senhor conseguir agregar todo mundo ali em torno do governador eleito? Eu acho que também isso, e também diante de tanta dificuldade, né? Todos os ex-governadores, na época, o Arthur Carlos, o Carlos Lindenberg, né? Que eu visitei todos antes de tomar posse. Porque eu disse assim, o governador não tem um curso para governador. Senta lá dentro e aprende apanhando. Então eu fui lá, doutor Carlos, como é que é? Doutor Arthur, né? Todos me deram um conselho. Cristiano Dias Lopes me deu uns conselhos bons também. Né? Quando vinha uma crise, eu ligava. Doutor Carlos, quando teve a greve da educação, em 1954, como é que o senhor fez o negócio? Ah, foi assim. O senhor consultava? É. E bons conselhos. Sempre bons conselhos. O que o senhor faria hoje diferente do que o senhor fez quando o senhor era governador? Eu acho que eu ficaria menos tempo dentro do palácio e mais tempo na rua. Porque você na rua governa melhor e o Estado gasta menos. Quando você está no palácio é só pedir para gastar dinheiro. E quando você está na rua, você sente a vontade verdadeira do povo. Não foi o deputado, o vereador que levou aquilo. Foi o povo que te falou. Um recado para o governador eleito Renato Casagrande, ou um conselho? Sempre que puder, acelerar mais do que frear. O Espírito Santo precisa andar com o pé no acelerador. Nunca ficar pisando no pé do freio para o Estado parar, não. Mete o pé no acelerador, bota o Estado para correr mais. Gerson Camata, muito obrigado. Obrigado também, obrigado a vocês, foi um prazer enorme. Né? O prazer foi nosso. Quer falar mais alguma coisa, Não, eu quero só dizer que foi uma felicidade ter esse encontro e agradecer e dizer ao povo do Espírito Santo que, mesmo fora da política, eu nunca vou perder a fé na grandeza do Espírito Santo.
Essa entrevista foi em 2010. Ele se emocionava assim com muita facilidade. O ex-governador ia contando as histórias, ia se emocionando. Daqui a pouco a gente fala mais um pouco da relevância dele para o desenvolvimento do Espírito Santo. O velório começa daqui a pouco, às 8 da manhã, no Palácio Anchieta. Quem está lá e fala ao vivo é a Poliana Alvarenga. Já tem pessoas chegando aí para o velório, Poliana? Pois é, Mário, por enquanto nenhum parente do ex-governador, mas já começam a chegar populares por aqui. Pessoas como o seu Valterino, que veio lá de Maruípe para prestar as últimas homenagens. Ele já ficou sabendo aqui por nós que só será aberto para a população o velório a partir das 10 horas da manhã, mas fez questão de estar aqui, né, seu Valterino? Exato, é porque até que o Gerson Camata é uma pessoa, sabe, que eu conheci ele desde a época que eu sou eleitor, que só tem um ano só que eu parei de votar pela minha idade, mas o Gerson Camata é uma pessoa, foi uma pessoa, sabe, muito político e muito dedicada ao Estado do Espírito Santo, sabe. Ele e a Rita Camata foi pessoa, eles são a família Camata, é uma família, entendeu? O senhor ficou sentido com a notícia ontem? Notícia, eu sou uma pessoa lá do Rio Bananal, entendeu? Conheci muito o pai dele, o seu Gino, sabe? Muito demais, fui vizinho dele, sabe? Fui à casa dele, então isso para mim foi lamentável, porque um político morrer dessa forma, nessa tragédia, sabe? Eu nunca esperava, entendeu? Porque, poxa, não tem palavras, sabe? Fica até emocionado. Muito obrigada por participar aqui com a gente do Bom Dia Espírito Santo. A gente continua por aqui acompanhando a movimentação nesse dia que será de velório do ex-governador do Espírito Santo, velório e sepultamento, Gerson Camata. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Poliana. Quem está aqui no estúdio do Bom Dia é o Rafael Simões, que é historiador, conhece a fundo a história aqui do Espírito Santo. A gente ouviu agora há pouco uma entrevista aqui gravada em 2010. Por coincidência, Renato Casagrande também estava prestes a assumir o governo. O ex-governador Gerson Camata deu até um conselho, sempre olha para frente, olha para frente. Ele foi o Camata, primeiro governador da redemocratização, eleito ali pelo voto. E qual foi a importância de ter uma figura com essa personalidade, com esse temperamento, assim, nesse momento histórico do país, à frente do governo do Estado? Eu acho que foi fundamental, Mário. Eu acho que nós poderíamos definir o governador Gerson Camata como um grande artífice político. E quando eu falo de artífice, eu estou dizendo aquela pessoa que tem o compromisso com a qualidade das suas ações do ponto de vista do compromisso pessoal e também do coletivo, que quer entregar, ele pensa, né, e faz. O artífice, ele tem essa qualidade. E o governador Gerson Camata tinha essa qualidade. Ele foi uma pessoa que unificou inúmeros grupos políticos. Ele conversava desde grupos conservadores até grupos da esquerda. Isso deu uma capacidade a ele no exercício do governo muito grande. Eu acho que nós podemos dizer, sem medo de errar, que o governador Camata teve o governo mais amplo que o Espírito Santo conhece até hoje. Eu perguntei isso a ele, porque ele teve uma união de forças ali política e o momento, né, da redemocratização favorecia isso também. E ele ficou muito conhecido como governador das estradas, né, que fez muitas estradas aqui no Espírito Santo, muito olhando para o interior também. Ele foi fundamental, ele conseguiu, logo no início do seu governo, apesar das dificuldades que ele, e a entrevista que você fez mostrava, né, com o presidente Figueiredo, ele conseguiu equacionar essas diferenças, né, com o presidente e entregar a reorganização das finanças capixabas. Ele reestruturou a dívida externa do Espírito Santo, reestruturou as dívidas internas, ele conseguiu resolver o problema financeiro do Estado e um grande programa de obras públicas. Estradas, como você destacou, telefonia, eletrificação rural, escolas, assentamento de trabalhadores sem terras, além de obras no campo social. Eu acho que é importante a gente pensar também, Mário, que ele pegou o Espírito Santo num momento assim de transição, onde o Espírito Santo começava a deixar de ser aquele Espírito Santo rural e se a gente lembrar, 83 é o ano de inauguração do grande projeto, né, da Grande Vitória, nós estamos falando das siderúrgicas, já vinha de ampliação da Vale, então você está mudando o Espírito Santo que está se urbanizando, que é grande e é um estado mais complexo, muitas demandas novas, e ele teve capacidade política de
resolver esses problemas num ambiente democrático, diferente de governos anteriores, né? Só me permite fazer um complemento aqui à entrevista. Ele disse isso, que o Estado vive um momento econômico muito difícil, com atraso aí no pagamento de fornecedores, servidores. Ele se reuniu com o Figueiredo, que era o presidente então. Houve ali uma certa divergência, o Figueiredo, segundo ele, até o xingou, assim, depois eles se entenderam, e ele disse que o Figueiredo falou para o Delfim Neto depois, dá o dinheiro para ele, e ele saiu desse encontro com o dinheiro para pagar os servidores. Em relação à construção de estradas, né, porque havia uma crítica, olha, construiu muita estrada, mas deixou o Estado endividado. Na avaliação do ex-governador, ele contou o seguinte, mas para mim foi um ótimo negócio, porque as dívidas foram a longuíssimo prazo, com juros acessíveis, então ele tinha muito orgulho disso, de interiorização e ter feito muitas estradas. Ele teve essa preocupação, né? É um homem de pensamento, mas de ação também. Se a gente olhar a história política do governador Gerson Camata, ele exerceu o mandato parlamentar, né, desde vereador até o cargo de senador, e no senador teve 3 mandatos. Isso não é uma coisa fácil, né, porque é uma eleição majoritária. Ele não era uma pessoa que se destacava por discursos muito eloquentes. Ele falava muito bem, mas nesse estilo mais de contato popular. Mas ele era um grande articulador político. Ele sabia fazer essa política, e aqui não vai nenhum demérito, não é uma crítica negativa nesse sentido. Ele sabia fazer esse jogo de bastidores, articular as forças diferentes e buscar entregar o resultado. Por isso até, Mário, se a gente, vamos lembrar, né, o governador Camata, ele foi eleito em 1982, assumiu em 83, pelo PMDB, um partido que não era originalmente dele. Ele veio da Arena, se filiou ao PMDB na redemocratização e ganhou a convenção em 82, uma convenção no Colégio do Carmo. Eu estive lá naquela convenção na época, me lembro, o Colégio do Carmo cheio, né? E ele conseguiu ganhar por uma diferença pequena de 6 votos. Por quê? Porque ele articulou os vários grupos, desde grupos conservadores, de Colatina, do sul do estado, até grupos da esquerda política que estavam no MDB na época. Rafael, e a gente falou aqui um pouco do legado dele enquanto governador do estado, né? Mas como o senhor já disse aqui, ele foi vereador, foi deputado estadual, deputado federal, foram 3 mandatos como senador. Inclusive, ele participou, ele atuou na Constituição, né? Ele foi um senador constituinte, então tem um legado também para o país. Ele teve uma participação grande na Constituinte, né? Ele foi eleito em 86 senador, exerceu o mandato de senador constituinte em 87 e 88, e ele votou boa parte da legislação trabalhista que nós temos, né? Ele votou a favor, como semana de 44 horas, outros direitos trabalhistas. Ele teve essa preocupação social grande no exercício do seu mandato de senador. E também com o Espírito Santo, né? Ele sempre foi um senador muito capixaba nesse sentido e era reconhecido assim no Senado Federal. Rafael Simões, historiador, obrigado por ter vindo aqui ao Bom Dia. Lembrar para a gente a trajetória do Gerson Camata. Ontem, o governador Paulo Artung se reuniu com o secretário estadual de Segurança e os chefes das polícias civil e militar no Palácio Anchieta. O governador deu uma entrevista coletiva, falou mais sobre a morte do ex-governador Gerson Camata. Paulo Artung ressaltou a importância do Camata para a história aqui do Espírito Santo e também do país. O Espírito Santo perde uma das suas grandes lideranças, né? Forjada na luta. Camata, no processo de democratização, foi o nosso primeiro governador eleito pelo voto direto, uma eleição bonita, consagradora. E mais que isso, quer dizer, veio pelo voto e fez bonito, né? Porque fez um governo realizador, um governo desenvolvimentista, um governo que colocou o capixaba para acreditar no seu estado. Então, fez uma obra bonita, né? Para além de um líder político importante, de um gestor importante, uma pessoa, assim, um coração muito bacana, um coração bom, né? Todo mundo que lidou com Camata nessa vida ficou com a sensação bacana, um contador de casos, como eu conheço poucos, né? Assim, uma pessoa alegre, de bem com a vida, sabe? E ser tirada a sua vida de uma maneira bruta como essa, sabe? Então, isso dói profundamente. Quer dizer, eu imediatamente, na hora que recebi a notícia, junto com Newton,
junto com as nossas forças policiais, tomamos todas as providências e já temos o responsável preso, réu confesso, mas evidentemente que fica aí a dor, a tristeza, sabe, da gente presenciar, sabe, nas nossas vidas uma brutalidade como essa, né? Dói profundamente. Eu agora conversei com a Rita, está sofrida, está arrasada, né? E inclusive coloquei a sede do governo do estado à disposição da família Camata, se for desejo da família, o corpo do Gerson ser velado aqui no Palácio Anchieta, ele que é um símbolo, né, dessa nova fase pós-democratização do nosso estado, do nosso país, desculpe. Vimos aí então a declaração do governador Paulo Artung sobre a morte de Gerson Camata. Aqui no estúdio a gente conversa com o professor Rafael Simões, que conta pra gente um pouco do legado de Gerson Camata aqui no Espírito Santo e no Brasil. Professor, e ele foi assassinado a tiros, né? E o Jornal Gazeta de hoje traz a informação de que ele participou, ele foi autor do projeto que deu origem ao Estatuto do Desarmamento aqui no Brasil. É uma triste ironia, né? Ele que teve essa preocupação também com essa questão da violência pública, e ele, volta e meia, chamava atenção para o tema, né? Ele acabar sendo assassinado, né? Uma pessoa que teve essa preocupação. Queria fazer um registro, Tati, se você me permite, o governador que tem o seu velório hoje no Palácio, lembrar aqui de uma notícia positiva que, na época em que foi governador, ele durante muito tempo, ele abria o Palácio uma vez por semana para receber as pessoas em audiência pública, né? E os capixabas podiam se direcionar, se eu não me engano, era às quartas-feiras, é uma informação. Mas é isso mesmo. Né? Ele abria o Palácio às quartas-feiras e as pessoas podiam ir lá se queixar ao governador, apresentar demandas. Eu acho que essa preocupação que ele chamava a atenção também na entrevista com o Mário, do governador não ficar cercado apenas pela sua entourage, de ouvir a população, para ele ter um sentido mesmo e um sentimento das necessidades da população, de saber o que as pessoas estão efetivamente precisando, se preocupando, e pensar as políticas públicas a partir disso. Rafael, muito obrigado por ter vindo aqui ao Bom Dia. Eu que agradeço. O tiro que matou Gerson Camata, de acordo com o secretário estadual de Segurança, entrou pelo ombro esquerdo, atravessou o corpo e saiu do outro lado, assim, perto do ombro direito. Nós vamos agora até a divisão de homicídios. Daniela Carla está lá, tem informações sobre o assassino confesso do ex-governador. Dani Carla. Isso mesmo, Mário. Bom dia para você, bom dia a todos que assistem ao Bom Dia Espírito Santo. O Marcos Venício Moreira Andrade, né? Ele foi transferido aqui do Departamento de Homicídios para o Presídio. Ontem a Secretaria de Segurança divulgou uma nota dizendo que essa transferência aconteceria hoje pela manhã. Mas os policiais aqui do Departamento de Homicídios me confirmaram que ele foi transferido ontem por volta de 10 horas da noite. Foi levado daqui para o Centro de Triagem de Viana. Ele que foi autuado aí em flagrante por homicídio qualificado por motivo torpe e por dificultar a defesa da vítima. Ontem o secretário de Segurança, Nilton Rodrigues, ele falou sobre a motivação do crime, né? O motivo pelo qual o Marcos Venício tirou a vida aí do nosso ex-governador Gerson Camata. Vamos ver o que ele disse. Quando o Marcos Vinícius estava na Praia do Canto e avistou o governador Gerson Camata, ele abordou o governador Gerson Camata e ali iniciou-se uma discussão. Neste momento, o Marcos Vinícius saca de uma pistola calibre 380 e efetua apenas um disparo. Esse disparo entrou no ombro esquerdo, transfixou todo o corpo do governador Gerson Camata e saiu no seu ombro direito. Este calibre é um calibre que tem a característica de transfixar, de atravessar, tem alto poder de transfixação. Por isso, transfixou todo o corpo, atingindo órgãos vitais do nosso governador Gerson Camata. Foi encontro por acaso ou o acusado estava seguindo o ex-governador? Não acreditamos que tenha sido um encontro por acaso, né? Ele estava com a pistola calibre 380 no seu bolso. Essa pistola é registrada no nome dele, sim, porém, esse registro tinha
a sua data vencida, né? Ou seja, estava em situação irregular essa pistola, né? E ele utilizou essa pistola. Nós não acreditamos que tenha sido algo que não seja premeditado, até mesmo pela tranquilidade, pela calma que o Marcos Vinícius assumiu o crime. Não demonstra arrependimento, demonstra muito ressentimento pelo governador Gerson Camata, e esse ressentimento visivelmente gerou um ódio muito grande no Marcos Vinícius, né? E esse ódio tem vínculo com essa ação judicial, né, interposta pelo governador Gerson Camata contra o Marcos Vinícius. Dessa ação judicial, houve o bloqueio de R$60 mil da conta do Marcos Vinícius. Então, existia esse ressentimento que visivelmente evoluiu para um ódio, né? E hoje ele efetuou um disparo contra o nosso governador Gerson Camata. Vocês viram aí o nosso secretário, né, de Segurança aqui do Estado falando aí sobre a motivação do crime e reforçou aí que o Marcos Vinícius disse que não se arrepende. No depoimento dele aqui no Departamento de Homicídios, o Marcos Vinícius disse que não se arrepende mesmo e que fez justiça com as próprias mãos e não se arrepende de ter feito isso. Falando sobre a prisão do Marcos Vinícius, né, a gente sabe, né, nós temos imagens aí de que ele cometeu esse crime lá na rua, na Praia do Canto, na frente de várias pessoas, na frente inclusive de policiais militares, que assim, não na frente, mas perto de policiais militares que estavam passando ali pela região. E ele era um homem conhecido ali. Muitas pessoas sabiam que ele morava ali na Praia do Canto, inclusive sabiam o prédio onde ele morava. Então, logo a polícia militar e a polícia civil receberam ligações falando de quem era o assassino e de onde ele morava. Aí aqui eu tive informações aqui no Departamento de Homicídios de que uma equipe daqui do Departamento de Homicídios com um delegado esteve no prédio, em poucos minutos, esteve lá no prédio onde o Marcos Vinícius mora, né? Chegaram até a porta do apartamento, apertaram a campainha, eles iriam entrar no apartamento para fazer busca para ver se conseguiam prender, mas logo receberam uma ligação de que o Marcos Vinícius já tinha sido preso ali mesmo, próximo ao local do crime, pelo delegado Danilo Baiense. O delegado Danilo Baiense falou com a imprensa sobre como foi feita a prisão do Marcos Vinícius. Vamos ver. Eu estava em Vila Velha, recebi uma ligação de um amigo dizendo que uma pessoa conhecida ali, por Marcos ou Marquinhos, havia entrado na loja, dispensado uma arma, dizendo que havia acabado de assassinar uma pessoa. Eu falei que estava muito longe, né, mas que havia acontecido um homicídio no local, na Praia do Canto, que era do ex-governador Gerson Camata. Aí esse rapaz ligou logo uma coisa a outra e pediu que eu fosse imediatamente para o local. Eu informei que estava longe, mas ele queria, insistiu, eu saí de Vila Velha, e muito rápido, quando eu já estava descendo a ponte, ele informou que o cidadão havia retornado à loja e ele estava desesperado, achando que pudesse acontecer uma tragédia. Quando eu cheguei na Praia do Canto, o trânsito estava engarrafado, por sorte eu estava com um amigo no carro, este amigo assumiu o volante e eu saí correndo pelas ruas até chegar ao local. Chegando no local, ele estava dentro da loja, o rapaz havia escondido a arma, aí eu dei voz de prisão e também recolhi a arma do crime, que é uma pistola 380 de aço inox. Ele falou o que na hora que o senhor deu a voz de prisão? Ele falou que ele deu um único tiro, ele fez um único disparo e não sabia se a pessoa havia falecido. Mas já informou quem era a vítima, né, que era o ex-governador Gerson Camata, disse que foi em virtude de uma demanda judicial envolvendo um problema deles, que ele havia trabalhado 20 anos com o Gerson Camata e que, por vias judiciais, através do Bacen, teria sido bloqueado a importância no valor de R$60 mil na conta dele. E ele viu o Gerson Camata passar no local e foi tirar satisfação e acabou atirando. A arma do crime foi apreendida, né, delegado? A arma foi apreendida, uma pistola 380 com registro vencido, mas municiada com 9 munições. Era dele essa arma? A arma dele, registrada inclusive, mas com registro vencido desde 2013. Agora, na hora que o senhor deu a voz de prisão, o senhor percebeu que ele estava muito nervoso. Qual era o comportamento dele? Ele estava muito nervoso, né? Bastante nervoso, mas dei logo a voz de prisão, trouxe para o meu carro, que eu estava no meu carro particular, e conduzi aqui para a DHPP, comunicando já o chefe de polícia, secretário e demais autoridades. Demonstrou arrependimento? No momento, não. Nenhum arrependimento.
Pois é, não demonstrou arrependimento no momento e nem depois, né? Como eu disse, policiais aqui do Departamento de Homicídios disseram que no depoimento prestado aqui para a polícia, o Marcos Venício disse que não se arrepende de ter matado o ex-governador e que fez justiça com as próprias mãos. Lembrando que ele foi transferido, foi levado para o centro de triagem de Viana ontem por volta de 10 horas da noite. Gente, normalmente a transferência dos presos, quando é um preso apenas que sai aqui do Departamento de Homicídios, ela é feita num veículo como esse aqui, por 2 ou 3 policiais que levam o preso para o DML, lá ele passa por exames e logo depois ele é levado para o presídio. Só que a transferência do Marcos Venício aconteceu de forma um pouco mais reforçada. Ontem, além dos policiais aqui do Departamento de Homicídios, nós temos imagens aí que mostram que policiais também de outras delegacias aqui da Polícia Civil, aqui da Grande Vitória, participaram da transferência. Além, ele estava nesse veículo aqui, mas por ordem aí da chefia da Polícia Civil, a transferência foi feita por outros veículos também. Então ele foi levado num veículo deste daqui, mas na frente e atrás do veículo, esse veículo estava sendo escoltado por outros veículos da Polícia Civil. Então ele foi transferido aí sob um forte esquema de segurança. Ontem, por volta de 10 horas da noite, como eu disse, passou por exames do Departamento Médico Legal. Depois ele foi levado para o centro de triagem de Viana. Hoje cedo ele deve passar por uma audiência de custódia, o que é normalmente feito por todos os presos, né, que são levados para o centro de triagem de Viana. Lembrando que o Marcos Venício foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo torpe e por dificultar a defesa da vítima. Viu, Mário, Tati? Daniela, Carla, trazendo então as informações da polícia, a investigação, a apuração, o trabalho policial, já foi transferido o assassino. Agora a gente vai falar com a Poliana Alvarenga, que está no Palácio Anchieta, onde está o corpo do ex-governador Gerson Camata. Poliana. A gente continua por aqui acompanhando toda a movimentação. O velório que está previsto para começar às 8 horas da manhã será lá no 2º andar do Palácio, no Salão Santiago. Agora há pouco chegaram os primeiros familiares do ex-governador aqui no Palácio Anchieta. Alguns populares também já chegaram por aqui. É importante dizer que o velório de 8 às 10 da manhã será apenas para os familiares do ex-governador. Somente depois das 10 horas da manhã é que será aberto para a população. Gerson Camata tinha 77 anos, foi governador do Espírito Santo de 1983 a 86. Foi senador por 3 mandatos. O assassino, confesso, foi preso logo após o crime. Você vê agora na reportagem do Tiago Félix como foi toda a cobertura policial desse caso ontem, logo após a morte do ex-governador. O ex-assessor Marcos Venício Moreira Andrade, o Marquinhos, de 66 anos, prestou depoimento na Delegacia de Homicídios por 20 minutos. A informação é dos 3 advogados de defesa dele que não quiseram gravar a entrevista. Ele foi levado para o DML, onde fez exame de corpo de delito por volta das 10 horas da noite. Na saída, por orientação dos policiais, saiu de costas para não mostrar o rosto. 5 minutos depois, voltou para a Delegacia de Homicídios. O corpo do ex-governador Gerson Camata foi liberado do DML já no final da noite. O crime foi no final da tarde, horário de muito movimento. Gerson Camata foi assassinado com um tiro que atravessou o braço e o peito. O crime foi no bairro Praia do Canto, em Vitória. Parentes do ex-governador foram ao local do crime. O irmão pediu justiça. A família está muito sentida. Mas a gente confia em Deus. Deus é que escreve a nossa vida. E esperamos que o assassino seja devidamente punido pela justiça. Toda a alta cúpula da Polícia Civil do Espírito Santo também foi ao local do crime. Os policiais coletaram provas, conversaram com as testemunhas e fizeram um trabalho de perícia. Esse advogado, que estava no local do crime, foi uma das pessoas que acionou um delegado da Polícia Civil. Eu recebi uma ligação logo após o homicídio da minha irmã, que estava nas imediações. E aí eu telefonei ao delegado e informei a ele, olha, acredito que assassinaram Gerson Camata. Logo em seguida, ele recebeu uma outra ligação de um proprietário de uma loja que fica nas imediações local e informando que houve um homicídio naquela localidade e que o homicida havia dispensado uma arma no interior da loja.
Logo após o assassinato, o suspeito Marcos Venício Moreira Andrade, de 66 anos, foi preso. Quem fez a prisão dele foi o delegado Danilo Baiense, que estava de folga. O suspeito estava dentro de uma loja na Praia do Canto, a 100 metros do local do crime. Para o delegado, o suspeito contou que matou o ex-governador. Aí eu dei voz de prisão e também recolhi a arma do crime, que é uma pistola 380 de aço inox. Marcos era ex-assessor de Gerson Camata. Em 2009, fez uma denúncia contra o ex-senador por supostamente ter caixa 2. No mesmo ano, Camata entrou com uma ação na justiça contra o ex-assessor. O juiz condenou Marquinhos. Essa seria a motivação do crime. Não demonstra arrependimento, demonstra muito ressentimento pelo governador Gerson Camata. E esse ressentimento visivelmente gerou um ódio muito grande no Marcos Vinícius, né? E esse ódio tem vínculo com essa ação judicial. Dessa ação judicial, houve o bloqueio de R$60 mil da conta do Marcos Vinícius. Marcos foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e será encaminhado nesta quinta-feira para o presídio. Gerson Camata tinha 77 anos. Ele entrou na política em 1967, quando foi eleito vereador de Vitória. Depois se elegeu deputado estadual federal. Foi o primeiro governador depois da redemocratização entre 1983 a 86. Exerceu 3 mandatos de senador e era casado com a ex-deputada federal Rita Camata, com quem tem 2 filhos. O governador do Espírito Santo, Paulo Artung, decretou luto oficial de 7 dias e ressaltou a importância de Camata no processo de redemocratização do país. O Espírito Santo perde uma das suas grandes lideranças, né? Forjada na luta. Camata, no processo de democratização, foi o nosso primeiro governador eleito pelo voto direto, uma eleição bonita, consagradora. E mais que isso, quer dizer, veio pelo voto e fez bonito, né? A ex-deputada federal Rita Camata, com quem Gerson Camata era casado, chegou aqui neste momento, acabou de passar aqui pela porta do Palácio Anchieta. Ela chegou acompanhada e amparada por um filho. Parentes começam a chegar nesse momento, alguns poucos populares também já estão por aqui. A gente continua por aqui, acompanhando toda essa movimentação. Qualquer novidade, a gente chama vocês aí no estúdio. Tá bom, Poliana, obrigada pelas informações. E o presidente do Senado, Eunício Oliveira, também lamentou a morte do ex-governador e ex-senador. Disse que durante 24 anos, Camata representou com destaque o Espírito Santo no Senado Federal. Prestou solidariedade aos familiares e amigos de Camata e também aos capixabas. Gerson Camata era afiliado ao MDB e o partido também divulgou uma nota de pesar. Disse que a trajetória de Camata foi marcada por grandes conquistas e a defesa intransigente da democracia. O partido agradeceu a contribuição que Gerson Camata deu à política e também ao país. E outros políticos também lamentaram a morte do ex-governador. Gerson Camata ficou no Congresso Nacional por 32 anos como deputado e senador. Os presidentes do Senado e da Câmara divulgaram notas lamentando a morte e se solidarizando com a família e o povo do Espírito Santo. Eunício Oliveira disse que recebeu com muita tristeza a notícia da morte do ex-senador Gerson Camata, que por 24 anos representou com destaque o Espírito Santo no Senado. O deputado Rodrigo Maia disse que recebia consternado a notícia da morte trágica de Gerson Camata, um homem público que prestou grande serviço ao Espírito Santo, ao Parlamento e ao Brasil. O presidente Michel Temer também divulgou uma nota de pesar numa rede social. O presidente escreveu: "Lamento a morte do grande político, ex-jornalista e meu amigo Gerson Camata. Meus sentimentos de sincero pesar à família." O MDB, partido do qual Gerson Camata fez parte, também divulgou nota dizendo que o partido se solidariza com todos os capixabas, familiares e amigos pela perda de forma trágica e violenta do ex-governador Gerson Camata, um dos mais importantes quadros do partido e do processo de redemocratização do país.
O PSDB disse que o partido lamenta profundamente a morte trágica de Gerson Camata, um homem íntegro que lutou pelas grandes causas em benefício do país. No discurso de despedida no Senado em 2010, Gerson Camata elogiou o então governador do Espírito Santo, Paulo Artung. Lembrou que os dois começaram juntos na política. Elogiou também o colega de Senado na época, Renato Casagrande, que tinha sido eleito para governar o Estado. Considerava os dois seus herdeiros na vida pública. A sucessão de Artung por Casagrande é a mesma que o Estado vai passar agora. Vamos voltar até a divisão de homicídios, as notícias da polícia em relação a esse crime. O assassino, confesso, você viu, já foi transferido. Daniela Carla está lá na DHPP. Dani Carla. Isso mesmo, Mário. O assassino, confesso aí, Marcos Vinícius Moreira Andrade, de 66 anos, foi transferido ontem por volta de 10 horas da noite aqui do Departamento de Homicídios para o Centro de Triagem de Viana. Antes ele passou pelo Departamento Médico Legal. Nós temos imagens aí que mostram o momento em que ele chega aí num carro aqui do Departamento de Homicídios, né, sob um forte esquema de segurança, o que não acontece normalmente. Normalmente os presos, quando é apenas um, né, nesse caso que é transferido pelos policiais aqui do Departamento de Homicídios, apenas 2 ou 3 policiais fazem essa transferência, o preso passa por exames e é levado para o presídio. Mas ontem, além dos policiais aqui do Departamento de Homicídios, policiais de outras delegacias também participaram da transferência, além do veículo aqui do Departamento de Homicídios. Esse veículo foi escoltado por outros 2 veículos na frente e atrás, e sob esse forte esquema de segurança foi que o Marcos Vinícius Moreira Andrade foi transferido então para o Centro de Triagem de Viana. Ele que foi autuado aí em flagrante por homicídio qualificado por motivo torpe e por dificultar a defesa da vítima. Hoje cedo ele vai passar por uma audiência de custódia, que é um procedimento normal pelo qual passam os presos que são levados para o Centro de Triagem de Viana, né? Um juiz vai ouvir ali o Marcos Vinícius e vai decidir então se mantém ou não a prisão dele. Então foi isso. Ontem a Secretaria de Segurança chegou a divulgar a informação de que a transferência aconteceria hoje cedo, mas a gente ainda não sabe por qual motivo, mas enfim, a transferência dele foi presa ontem por volta de 10 horas da noite, viu? Mário, Tati. Obrigado, Daniela Carla, mais uma vez ao vivo, trazendo as informações da polícia. Mais uma vez, a gente dá uma olhadinha para os nossos sites de notícia. Esse texto que você vê é do Orlando Calimã. Orlando Calimã é economista e foi secretário de Planejamento no governo Gerson Camata, aqui no Espírito Santo. Escreve, então, Orlando Calimã: podemos afirmar sem ressalvas que Camata governou para todos os capixabas. Ficou marcado firmemente no imaginário da população sua forte ligação com o interior, investimentos em infraestrutura rodoviária. E aqui ele conta algumas histórias, o jeito do Camata como governador do Espírito Santo, como é que ele atuou aqui nesse período, aí no início da década de 80. Foi o primeiro governador após a redemocratização do Espírito Santo. Vamos voltar ao Palácio Anchieta, ao vivo. Quem está lá é a Poliana Alvarenga. Você já sabe, a sede do governo estadual é o local onde está sendo velado. Vai ser velado daqui a pouco o corpo do governador Gerson Camata. Agora a viúva Rita Camata chegou agora há pouco ao Palácio Anchieta. Poliana está lá desde cedo, acompanhando toda a movimentação. Poliana. Chegou sim. Pouco depois das 7 da manhã, a Rita Camata chegou aqui acompanhada e amparada por um filho. Um pouco antes disso, nós acompanhamos também aqui a chegada de uma irmã do ex-governador. Os parentes vão chegando aos poucos. Alguns poucos populares também já passam por aqui, perguntam sobre o velório, mas a informação que nós temos é de que de 8 até 10 horas da manhã, o velório do ex-governador Gerson Camata deve ser somente para familiares. Somente depois das 10 da manhã é que a população terá acesso ao palácio para prestar as últimas homenagens e se despedir do ex-governador. Esse velório acontece no 2º andar do palácio, lá no Salão Santiago. Daqui a pouquinho, a partir das 8 horas da manhã. A gente continua por aqui acompanhando toda a movimentação. Pode chamar a gente a qualquer momento. Mário, Tati.
Combinado, Poliana. Daqui a pouquinho, então, a gente volta para aí. Antes, vamos dar uma olhadinha no tempo, saber como fica o tempo hoje em todo o estado? Temos imagens ao vivo para você ligado aqui no Bom Dia Espírito Santo. Olha, de acordo com o Incapé, hoje o sol deve aparecer entre nuvens, mas ainda há possibilidade de chuva, viu? Pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite. E essa chuva, inclusive, de acordo com o Incapé, pode ser forte e acompanhada de rajadas de vento. Temperaturas voltam a subir um pouquinho, dá uma olhada aí. Na Grande Vitória pode chegar aos 33 graus e no sul do estado, lá na região de Cachoeiro, nessa imagem que você está vendo aí, pode chegar aos 35 graus. Como a gente vem acompanhando, durante toda essa edição, o assassinato brutal do ex-governador Gerson Camata abalou o estado do Espírito Santo. O ex-governador foi morto na frente de uma banca de revista, perto da esquina de duas ruas movimentadas do bairro Praia do Canto, em Vitória. Gerson Camata foi atingido por um tiro de pistola no ombro esquerdo. Quando as ambulâncias chegaram, não havia mais como socorrer. Cerca de 1 hora após o crime, no mesmo bairro onde aconteceu o assassinato, a polícia prendeu o homem que atirou no ex-governador. Eles já trabalharam juntos. O assassino já foi assessor de Gerson Camata. Na delegacia, segundo a polícia, ele confessou o crime. Marcos Venício Moreira Andrade tem 66 anos e trabalhou como assessor de Camata por 20 anos. A divergência entre eles veio a público em 2009, quando Camata era senador. Marcos afirmou que ele ficava com parte dos salários dos assessores. Camata negou tudo e entrou com uma ação na justiça contra Marcos Venício. Segundo a polícia, essa foi a motivação do crime. Dessa ação judicial, houve o bloqueio de R$60 mil da conta do Marcos Venício. Então, existia esse ressentimento que visivelmente evoluiu para um ódio, né? E hoje ele efetuou um disparo contra o nosso governador Gerson Camata. Gerson Camata trabalhava como radialista, entrou na política em 1967, quando foi eleito vereador de Vitória. Depois foi deputado estadual, federal, governador e exerceu 3 mandatos de senador. Ele era casado com a ex-deputada federal Rita Camata, com quem tem 2 filhos. Parentes do ex-governador foram ao local do crime. Para a gente é muito triste, a família está muito sentida. Mas a gente confia em Deus. Deus é que escreve a nossa vida. E esperamos que o assassino seja devidamente punido pela justiça. O governo do Espírito Santo decretou luto de 7 dias. Gerson Camata vai ser velado no Palácio Anchieta, sede do governo do estado. Além de um líder político importante, de um gestor importante, uma pessoa, assim, um coração muito bacana, um coração bom, né? Todo mundo que lidou com Camata nessa vida ficou com a sensação bacana, um contador de casos, como eu conheço poucos, né? Assim, uma pessoa alegre, de bem com a vida. Só lembrando que sobre essa divergência, a denúncia do assessor em relação a Gerson Camata, o caso foi parar na Justiça e a Justiça deu razão ao ex-governador Gerson Camata. A Justiça não viu consistência nos fatos apresentados pelo ex-assessor. Ele chegou a ser condenado por denunciar sem provas. Vamos voltar agora lá para o Palácio Anchieta, onde está a repórter Poliana Alvarenga, e onde daqui a pouco começa o velório do ex-governador Gerson Camata. Agora há pouco, a viúva do ex-governador, Rita Camata, chegou acompanhada de um filho, né, Poliana? Exatamente. Vamos mostrar aí essas imagens que nós fizemos agora há pouco. Pouco depois das 7 da manhã, alguns minutinhos após as 7 da manhã, a Rita Camata chegou aqui acompanhada, amparada por um filho, ela que é ex-deputada federal e viúva agora do ex-governador do Espírito Santo. O velório acontece aqui no Palácio Anchieta, de 8 às 10, somente para familiares que já começam a chegar com um pouco mais de frequência por aqui, né? Dá uma olhada ali fora, eu acredito que seja mais um parente saindo agora de um carro. Agora há pouco chegou um irmão da Rita, cunhado do ex-governador aqui, lembrando que o velório para familiares será de 8 às 10 da manhã, somente para familiares. A população terá acesso, poderá entrar no palácio para se despedir do ex-governador somente após as 10 horas da manhã. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Poliana Alvarenga, mais uma vez ao vivo aí no Palácio Anchieta. E aí a imagem da ex-deputada federal Rita Camata chegando ali ao Palácio Anchieta. Daqui a pouco a gente volta com o Bom Dia.